Olá pessoal, professora Joyce aqui. Bom, como eu prometi para vocês, hoje a gente vai começar nossa aula sobre cerrado. Só que antes eu vou passar alguns pontos para a gente relembrar antes de falar um pouquinho sobre o bioma cerrado. Aqui, deixa eu tirar minha carinha da frente. Aqui, pronto, melhor assim. Aqui, eu estou mostrando para vocês aquela primeira enquete que a gente fez sobre os horários dos encontros. Vocês podem ver que o que venceu, vocês poderiam ter escolhido mais de um, né? E o que venceu foi o de quinta, no horário de 10 às 11. Cadê? A forma de interagir nesses encontros. Então, venceu a mensagem de vídeo, por isso inclusive que eu estou gravando esse vídeo hoje, mas também ficou quase empatado com a mensagem de áudio e mensagem de texto. Então hoje eu fiz esse vídeo para ver o que é que vocês acham, tá bom? Mas lembrando que eu nunca vou fazer um vídeo muito longo, porque senão come a nossa conexão toda e também fica chato. Aqui eu perguntei para vocês sobre a reunião online, ou seja, da gente abrir as nossas câmeras, fazendo uma reunião pelo Meet, ou então pelo Zoom, ou qualquer outra plataforma, para a gente poder conversar ao mesmo tempo. A maioria escolheu sim, que seria uma possibilidade, e alguns aqui colocaram talvez. Então talvez é quase sim. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um resuminho de ecossistema. Um ecossistema, ele é feito por componentes bióticos, que são todos os seres vivos que pertencem a ele, tanto plantas, animais e protozoários e bactérias, fungos, e também os componentes abióticos, que são os componentes sem vida. Por exemplo, a água, o solo, a luz, temperatura, densidade, pH, tem um monte. Então, o ecossistema vai ser o conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente. A gente pode ver exemplos de diversos ecossistemas. Na verdade, de diversas comunidades. Por exemplo, você na sua casa. Tem você, os adultos da casa, e pode ter algum bichinho, um gato, um cachorro, pode ter algum fungo crescendo em alguma plantinha, pode ter um monte de bactéria que tem normalmente no nosso corpo, pode ter vírus, espero que o corona não. Enfim, isso é uma comunidade. Dentro de uma comunidade, a gente tem sistemas, que é o sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Esse sistema, ele serve para manter as boas condições de um ecossistema, essas formas de sistema. Se a gente tiver alguma instabilidade, algum desequilíbrio, ou se a gente não for autossuficiente, se esse ecossistema não for suficiente para ele mesmo, a gente vai ter algumas dificuldades. Bom, no ecossistema a gente tem a biosfera, que seria um conjunto de todos os ecossistemas. E também relacionado ao ecossistema, a gente tem eles em pequena escala e também em grandes escalas. Aqui a gente colocou um exemplo da lagoa. Possui componentes bióticos e abióticos. A lagoa é um ecossistema pequeno. Agora, se a gente olhar assim um oceano, que é enorme, é um ecossistema grande. Mas se a gente olhar para um aquário, é um ecossistema pequeno também, não é? Deixa eu tirar minha cara daqui. E aqui é o Pocoyo, mostrando o resuminho de algumas definições para vocês. Biosfera seria o conjunto de ecossistemas.
Ecossistemas é o conjunto de seres vivos que interagem entre si e com fatores abióticos. Se liga que esse entre si, eu estou falando de fatores bióticos. Por quê? Porque são seres vivos interagindo um com os outros, ou seja, só bio. Bio é uma palavra que significa vida e abio significa sem vida, ok? E biomas são ecossistemas com características próprias, com vegetação própria, com fauna própria, que são os animais que pertencem àquele meio, com um clima próprio, né? Se é muito calor, se é muito frio, se é muito úmido. Então, isso que são os biomas. São ecossistemas com características próprias. Prontinho, deixa eu tirar minha carinha daqui. Bom, os biomas brasileiros representam áreas de grande extensão que são constituídas por um complexo conjunto de ecossistemas, apresentando características semelhantes como vegetação, fauna, solo, clima, e que elas podem variar de acordo com a região, com a localização geográfica. Vocês têm que entender que o Brasil é um país enorme. Se vocês verem lá no mapa, né, da geografia, vai ver que na América do Sul o Brasil ocupa a maior parte, ele é enorme. Então, quanto maior é o país, mais fácil dele ter variações de animais, de plantas, de solos, de clima. Por isso que a gente tem ecossistemas tão variados e tão ricos. Aqui também diz que podemos compreender ainda que a diversidade, ou seja, a variedade, presente no Brasil garante a presença de uma grande quantidade de biomas, no mesmo sendo estes os seguintes: a Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Eu sei que vocês viram outros, tipo Mato dos Cocais, por exemplo, mas a gente vai explicar o porquê que eu citei esses também, tá? Mas esse quadradinho aqui está dizendo exatamente o que eu falei para vocês. A gente é um país enorme, logo é muito mais fácil para um país tão grande ter uma variação desses fatores que determinam a diferença de um bioma para outro. Prontinho, vou botar minha carinha aqui. Bom, aqui está o mapa do Brasil. E aqui está a localização de cada bioma. A gente tem o bioma Amazônia, que fica no norte, bioma Caatinga, que fica no nordeste, bioma Cerrado, que fica um pouquinho no nordeste, um pouquinho no centro. A gente tem o bioma Pantanal, que também fica no centro, bioma Mata Atlântica, que pega um pouquinho do nordeste, sudeste, e vem caminhando para o sul, e o bioma Pampa, que fica lá no finalzinho do sul, ok? Vocês vão perceber que existem zonas de transição de um bioma para outro, ok? Que não é assim, exatamente aqui nessa faixa acabou a Amazônia, agora vamos começar o Cerrado. Não é assim, existem zonas de transição. Aqui é um resumo que eu fiz para vocês de todos os biomas. Eu não vou ler isso para vocês, mas essa apresentação eu vou passar mais tarde no grupo, tá bom? Então fiquem tranquilos, isso aqui é só um resumo. Eu achei esse mapa tão bonito. Bom, considerações. O que eu falei para vocês, zonas de transição, elas ocorrem entre um bioma e outro. Um exemplo, manguezal. Manguezal, não sei se todo mundo aí conhece, mas o manguezal, ele tem uma vegetação característica, que a gente vai chamar de mangue. Então, mangue é o nome da vegetação que tem no manguezal, ok? Então, a gente vai ter um terreno meio lamacento, a gente vai encontrar caranguejo,
vai ser meio alagado, e ele geralmente é um terreno de transição entre um bioma terrestre e um bioma marinho. O Pantanal, ela é a maior área úmida do planeta, não é do Brasil, é do planeta. Ele passa por 2 períodos, um período chamado de cheia, que é um período alagado, e o período chamado de vazante, que é um período mais seco. Em outro encontro, a gente vai falar melhor sobre esses biomas, tá? Porque hoje o foco é o cerrado. A Amazônia é o maior bioma terrestre, ou seja, de solo firme, de terra, do Brasil. Não é do mundo, é do Brasil. É muito calor e com muita chuva. Lembrando que a Amazônia, deixa eu voltar aqui no mapa para mostrar para vocês. Não. Aqui. A Amazônia, ela tá aqui no Brasil, enorme, só que aqui a gente tem fronteira com outros países e ela também continua, é um bioma que continua em outros países, ok? Então não é específico do Brasil. E temos a Caatinga, é um bioma bem seco, é onde a gente encontra os cactos, para quem gosta de cacto, suculenta. É um bioma exclusivo do Brasil, só aqui a gente tem a Caatinga. Coloca minha cara, vou colocar aqui. Bom, o Cerrado tem um dia, tá? A gente comemora o Dia do Cerrado em 11 de setembro. O que a gente comemora esse dia? Nesse dia, a gente usa esse dia para entender, para puxar pela memória o porquê que é um bioma tão importante. A gente vai ver mais à frente quais são esses tópicos mais importantes também. Mas a gente tem esse dia de 11 de setembro. Ele também é conhecido como savana brasileira e possui uma grande biodiversidade. O que é biodiversidade? Diversidade significa variação, né? E bio está relacionado à vida. Então, ele tem uma grande variação meus cachorros. Grande variação de vida, de animais, de plantas. Ele é o segundo maior bioma brasileiro. Seu solo não é um solo fértil, então para a plantinha crescer ali ela tem que ser guerreira. A sua vegetação possui características predominantes, como árvores com troncos grossos e retorcidos, além de gramíneas, que é grama, e arbustos, plantas baixinhas. Agora eu vou tirar minha carinha daqui. O clima do Cerrado é tropical sazonal, ou seja, ele de tempos em tempos ele muda, apresentando 2 estações definidas. Uma é a seca e a outra é a estação chuvosa. Aqui uma fotinha de Cerrado. As gramíneas, uma árvore aqui e outra lá não sei onde, ou seja, é um terreno difícil de nascer plantinha. Problemas que o Cerrado vem sofrendo. Bom, constantes alterações devido às queimadas e desmatamentos, aumento do número de espécies de animais em extinção, caça e desmatamento também, devido à caça e o desmatamento. Aqui eu coloquei para vocês um resumo de onde a gente consegue encontrar o Cerrado. Não vou ler para vocês, mas aqui fica bem resumido, além daquele mapa que eu já mostrei, tá bom? Bom, então vamos chegar na parte dos animais. Aqui eu coloquei para vocês a foto da enquete sobre a escolha dos animais. Coloquei essa lista de animais que a gente pode encontrar no Cerrado e os mais escolhidos até o momento que eu parei a votação foi a lontra, o lobo-guará e a jaguatirica. Ok? Então vamos lá.
Essa coisinha linda é um tipo de lontra que a gente chama de lontra neotropical. Olha que coisa mais charmosa. Ela tem essa cara fofa, mas é braba, tá? Bom, onde que ela é encontrada? No Cerrado do Pantanal, mas ela tem várias espécies, ou seja, são primos, vamos colocar assim, espalhadas pelo mundo. Essa daqui, especificamente essa espécie de lontra, a neotropical, ela mede em torno de uns 60 centímetros e uns 6,5 kg. Ela é um mamífero, ou seja, é um animal que amamenta, e carnívoro, ou seja, come carne. O que ela gosta? Ela gosta de ambiente aquático. Você pode encontrar lontra de água doce ou lontra de água salgada, que seria a lontra marinha. Ela tem medo de onça pintada, que é um dos maiores predadores dela, ou seja, o cara que caça. O que ela adora? Peixe, mas ela também come de quase tudo. Inseto, crustáceo, anfíbio, molusco, etc. Caiu na rede é peixe, literalmente. Reprodução. Ela leva um pouco mais de 50 dias esperando os filhotes e tem uma média de 2 filhotes por gestação. Eles nascem cegos, né, de olhinho fechado e ficam assim até a 4ª semana. Então ficam bem dependentes dos pais. E geralmente eles ficam juntos com os pais até 1 ano, depois eles saem para tocar a vida deles. Ela é linda, né? Essa daqui, que já não tem a cara tão simpática, é a lontra gigante ou ariranha. Ariranha, difícil de falar. Onde que ela vive? Essa daqui é específica de água doce, ok? Tu vai encontrar ela em rios. O que ela come? Peixe também, mas se tiver um jacaré dando mole ou então uma tartaruga, ela também traz. Ela gosta de aglomeração, porque ela vive em grupos de até 15 indivíduos. Mede mais ou menos 1 metro, um pouquinho mais de 1 metro, pesa um pouquinho mais de 20 quilos. A gestação dela é de 70 dias. E a mesma coisa, tem uns 2 filhotes por vez, no máximo. E também tem medo da onça pintada, porque a onça é o predador dela. Finalizar aqui. Pronto. Assim como o cerrado, a lontra também tem um dia dela, que é o dia 29 de maio. Tá chegando, inclusive. No Brasil, a gente tem 2 espécies de lontras, que foram essas que eu te apresentei para vocês, que é a ariranha, ou a lontra gigante, e a lontra neotropical. Mas pelo mundo existe mais umas 11 espécies, ok? Perigo de extinção. Por que perigo de extinção? Por causa da destruição da casa dela, ou seja, do habitat, da região que ela mora, caça, poluição das águas, que acaba fazendo mal para elas também, e o comércio de lontras como animais de estimação. Lembra que eu mostrei para vocês como elas são fofinhas? Então, tem gente que acha que pode criar uma lontra em casa, sendo que ela não é um animal dócil. Então, olha o problema. Aqui. É comum, eu adoro essa foto, porque são lontras fofíssimas nadando de mãozinhas dadas. Então, é comum que as lontras, né, mamãe com filhote, fiquem de patas dadas enquanto tiram um cochilo na água, para que elas não flutuem para longe um do outro. Olha que legal. Olha essa carinha, gente. Elas não são capazes de respirar embaixo d'água, mas as lontras marinhas, que são de água salgada, elas conseguem segurar o ar por cerca de 5 minutos, enquanto lontras de rio chegam a 8 minutos sem precisar recuperar o fôlego. Olha só, 8 minutos embaixo d'água.
haja pulmão. Ok, finalizamos a lontra. Então agora a gente vai falar do lobo-guará, que foi o outro animal bem votado. Bom, o lobo-guará, ele também é conhecido como lobo de crina, lobo vermelho, aguará, aguaraçu. Ele é o maior canídeo. Canídeos são animais da família dos cachorros, tá? Da América do Sul. Ele é um mamífero, ou seja, ele se amamenta. E ele é onívoro. O que significa onívoro? Nós somos onívoros. A gente come tanto carne, tanto alimento de origem animal, quanto alimento de origem vegetal. Então, nós somos onívoros, ok? Ao contrário da lontra, que só come alimento de origem animal. O lobo-guará, ele tem patas longas, vocês vão ver na foto, e pelo laranja avermelhado, tipo ruivo. Medidas, eles têm mais ou menos entre 95 e 115 centímetros de comprimento, ou seja, cerca de 1 metro de altura. A cauda tem entre 38 a 50 centímetros e o peso varia de 20 a 30 quilos. O que ele gosta? Final de tarde. A gente chama quem gosta do final da tarde de seres que têm hábito crepuscular. Crepuscular. Se ele gostasse da noite, que é o caso também, mas ele gosta daquela transição de tarde e noite, seria hábito noturno. E se ele gostasse da manhã, seria hábito matutino. Matutino, ok? Ele também gosta de ficar sozinho. Geralmente você encontra lobo-guará sozinho, exceto se ele estiver no período de acasalamento, que é quando o macho e a fêmea se encontram para gerar um filhote, e ele também é presente na criação desse filhote, ok? Fora isso, você encontra o lobo-guará sozinho. Ele também gosta de comer frutas e alguns bichinhos. Ele apresenta também uma importância ecológica enorme, porque como ele come fruta ou fruto, o que acontece? Se ele comeu, ele vai fazer cocô. E o que vai acontecer? Vai fazer no chão, onde vai sair junto das fezes uma semente, e ali pode nascer uma nova árvore, uma nova plantinha. Então, ele é chamado de dispersor de sementes. Ele é o símbolo do cerrado, mas ele também pode ser encontrado no bioma pampa, aquele que fica lá no final do sul. E é uma espécie também que está entrando em extinção, principalmente por causa da destruição da região onde ele mora, da devastação. Aquele que bonitão. Olha que lindo. Aqui eu coloquei algumas coisas que eu já falei para vocês. Ele come cobra e o que ele faz? Isso aqui é curioso. Ele pega a cobra e fica batendo com a pata no chão loucamente, até deixar essa cobra tonta. Aí ele vai, abocanha a cabeça dela. Ao nível de coragem. Ele abocanha a cabeça dela e começa a comer a cobra pela cabeça. Geralmente ele vive em torno de uns 15 anos. Cada gestação dele tem uns 2 meses, com uma média de 2 filhotes por gestação. Apesar dele ser grande, né, ele é um bicho grande, ele é tímido, solitário e não é agressivo. É até considerado um animal dócil. Bom, aqui eu coloquei as ameaças, né? Perda do habitat, ou seja, onde ele mora, que isso vai impactar na redução da qualidade de área adequada à sua sobrevivência. Se ele não tem uma casa ok para morar, essa vivência dele não vai ser muito boa. A caça também, as pessoas caçam ele, e atropelamento, porque se ele estiver próximo de via, como ele transita muito, ele anda muito,
ele pode ser atropelado em estradas, isso acontece bastante. Aqui é um filhotinho de lobo-guará, e aqui é o lobo-guará na nota de 200, que eu acho que nem está mais circulando. Para finalizar, bora falar da jaguatirica. Vamos lá. Bom, a jaguatirica, ela é conhecida como ocelote. Ela é um felino, ou seja, serzinho da família dos gatos. É um bicho relativamente pequeno, menor do que a onça, maior do que gatos. Geralmente fica no cerrado, então no Pantanal. É um mamífero, ou seja, amamenta. Carnívoro, ou seja, só come bichinho. Seu tamanho varia de 70 a 100 centímetros, quase 1 metro, né? É um gatinho, é maior que um gato. E seu comprimento e peso varia de 7 a 15 quilos. Inclusive tem gato que pesa isso, tá? Possui uma cauda mais curta do que a dos outros felinos. Aqui dá pra ver? Aqui não dá pra ter muita noção. Com um comprimento aproximado de 25 a 40 centímetros, o que ainda é um bom tamanho de cauda. Olha que fofinha, esperando para te morder. Animal solitário e noturno, lembra do que eu falei? Do matutino, crepuscular e noturno? Então, ela gosta da night, gosta da noite. Também fica sozinha, igual o lobo-guará. Ela alimenta-se principalmente de roedores, ou seja, gatinhos, porquinhos da Índia. Porquinho da Índia é roedor? Não lembro. Chinchila. Mas também de animais de porte maior, como alguns répteis, aves e peixes. As fêmeas dão à luz geralmente um filhote por vez, com cerca de 250 gramas. O que é um filhotão, tá? É um filhote grandinho. Olha ela roendo a unha. Mentira, tá limpando a patinha. Vou colocar aqui. Ela já foi muito caçada, tanto por causa da pele, para o pessoal fazer casaco de pele. Olha só a ideia, né? Tirar a pele do bicho para fazer um casaco. Mas também já foi muito caçada para ser vendida como animal de estimação, já que ela é dócil. Ela possui grande semelhança com a onça pintada, embora seja menor. E eu não sei se vocês já viram ou se ainda vão ver na disciplina de artes. Tem um carinha chamado Salvador Dalí que teve uma jaguatirica de estimação. Vocês podem até jogar no Google que vão achar. Salvador Dalí jaguatirica. Tá bom? Galera, é só isso. Vou falar com vocês daqui a pouco. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.